queridos, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Luto Sem Tabu, um podcast feito exatamente para trazer mais educação para o luto. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui para te ajudar nesse caminho de educação. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Mórica Ramos, formada em administração de empresas, estudou moda e estilo e formada também em malharia e confecção e atualmente atua como empreendedora de moda feminina e colorometrista e também é cristã. E ela vem hoje aqui para contar um pouquinho para a gente a história dela de luto e ressignificação. Seja muito bem-vinda, Mori. Obrigada, Lu. Eu fiquei muito feliz com o convite. Me sinto muito honrada, em participar do teu podcast. E é o primeiro, O primeiro a gente não esquece, mas estou muito feliz em compartilhar um pouquinho do meu testemunho aqui, em relação ao luto, Eu perdi o meu pai faz 2 anos, então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês a minha experiência, Isso, é. Eu conheci a Mori porque ela foi fazer a minha coloração. E aí a gente ali conversando sobre o meu trabalho, enfim, ela comentou que ela tinha recentemente perdido o pai dela há 2 anos e tal. E aí eu pensei, poxa, por que não convidar ela para vir aqui contar um pouquinho da história dela? Então, assim, eu também não sei muito da história dela, então vai ser uma surpresa também para mim conhecer um pouquinho a tua história. E eu quero que você se sinta bem à vontade. Mas antes, eu só queria deixar um recadinho para quem está em casa ouvindo a gente. Quando eu trago alguém para vir aqui contar um pouquinho sua história, falar como foi o processo, eu quero que a gente sempre lembre que o luto ele é um processo singular e individual. A Mori vai contar a história dela com o pai dela, com a mãe dela, com a vida que eles têm. Então, não se cobre em casa, não tente se comparar. Então, assim, é um processo único e individual de cada um. Então, é muito importante a gente ter esses espaços para a gente falar sobre o luto sem tabu, mas é muito importante também a gente não ter cobranças de comparação entre uma história com a outra, tá bom? Quem está em casa, então, já está avisado. Então, vamos lá, Mori. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Perfeito, Lu. Então, eu vou começar a partir quando eu perdi o meu pai, que foi em 2020. Eu perdi ele para o câncer, Foi no meio da pandemia. Meu pai ele não cuidava muito da saúde e ele não podia beber. Então, ele bebia demais e morreu de cirrose no fígado. Então, a gente não sabia que ele estava doente, porque ele não queria ir no médico. Então, foi tudo uma surpresa, assim. Do dia para a noite, ele ficou doente e eu tive que abandonar toda a minha vida em Floripa para cuidar do meu pai no hospital. Então, durante esse processo, eu sofri bastante, vendo ele sofrer. Mas eu tenho bastante fé, Como eu te contei aquele dia, foi a fé em Deus que me segurou nesse momento. Eu não sabia que eu tinha essa força para passar por tudo que eu passei, Porque eu vi o meu pai sofrendo lá no hospital e teve um dia, que eu tive experiências com Deus, Então lá no hospital eu estava segurando a mão do meu pai e Jesus falou comigo. Ele falou assim: tu segura a mão dele e eu seguro a tua. Então, isso me fortaleceu em meio à dor, a minha fé. E, claro, minha rede de apoio, a família e os amigos que estavam orando por mim. Mas, depois de 2 meses, meu pai veio a falecer. E um dia antes da morte do meu pai, eu estava muito aflita. Eu estava sentindo que algo ia acontecer. Eu estava lá com ele ainda. E eu orei a Deus. Eu disse: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas algo muito estranho vai acontecer, eu estou sentindo, e eu quero uma resposta. Eu pedi resposta para Deus. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Ele disse: por que tu está preocupada? O teu pai vai vomitar e ele vai ser curado. E nesse momento veio uma paz tão grande no meu coração, eu entendi que Deus ia curar o meu pai. No outro dia, minha irmã veio, me tirou dali, trouxe para Floripa, e naquela noite meu pai veio a falecer. E eu não estava entendendo a mensagem de Deus, mas daí depois que tudo passou, eu entendi que no céu não entra dor, não entra doença, não entra nada disso, Então eu confortei meu coração porque eu sabia que meu pai ele não morreu aqui, morreu fisicamente, mas a vida continua, porque quem é cristão ele sabe que a gente tem o porvir, Então eu me confortei
nisso, assim, né? Eu me apeguei, na verdade, na minha fé em Deus e saber que ele está bem agora, ele não está mais sofrendo, né? Só que foi duro o depois, né? Ter que lidar com, né, com a perda do meu pai, né? Então a minha mãe sofreu muito, ela reagiu de outra forma, ela não aceitou a morte do meu pai. Não que eu não tenha sofrido, mas eu encarei de outro jeito, né? São formas diferentes de enfrentamento. Só que eu tive que ter força para ajudar ela nesse processo, né? E foi a parte mais difícil para mim, assim. Né? Até hoje ela ainda, né, sofre bastante, mas claro, né, já amenizou um pouco. Mas eles viveram 40 anos juntos e trabalhavam juntos, então para ela a dor foi diferente, né? E eu consegui encarar desse jeito, assim, que tipo, Deus sabe o que faz, Ele é soberano sobre todas as coisas e eu preciso aceitar a morte do meu pai para seguir a minha vida em frente, né? E foi essa minha história, assim, né, com a morte do meu pai, mas sim, eu ainda sinto falta dele, tenho saudade, ele faz muita falta, só que eu consigo entender que é desse jeito a vida, né? Uma hora todos nós vamos partir, né? Só que existe uma esperança, existe o porvir. Jesus morreu por isso, né? Então, eu me apeguei nisso, assim. A minha fé me ajudou muito nesse processo, Lu. Uhum. A espiritualidade, ela é um fator de proteção. Muitas pessoas, quando passam pelo luto, tem pessoas que vão se revoltar. Isso. Tem pessoas que vão brigar com Deus, né? Tem pessoas que deixam de acreditar até mesmo, tem pessoas que têm vários tipos de vivências diferentes. É por isso que eu gosto sempre de dizer no início que a história de cada um é de cada um, porque a gente tem experiências diferentes. Né? E tem pessoas que se aproximam muito e que esses momentos de grande dor e sofrimento, eles são realmente um lugar de avivamento, né? Da nossa alma, de conexão com aquilo que é mais sagrado, que é divino. Então, assim, eu tenho também muitos pacientes que tiveram essas experiências muito fortes com a relação da espiritualidade no processo de luto, com vivências. E o quanto isso é importante, porque acho que a espiritualidade conforta. Isso, eu digo que é a esperança, né? Cristo é a esperança. Ele morreu na cruz para nos dar uma vida eterna. Não é aqui que acaba. Então, isso traz um conforto para o nosso coração, né, Lu? E também, assim, o processo de cada um é o processo de cada um. A minha mãe, ela também é cristã, ela também acredita em Deus. Mas para ela foi muito mais difícil porque ela tinha dependência emocional do meu pai. Ela era dependente financeira, em todas as áreas ela dependia do meu pai. Então, para ela foi um novo caminhar. A vida dela deu um 360. Eu já estava longe, eu já morava longe, já tinha minha independência, já tinha minha vida aqui, né? Eu virei órfã de pai. Mas ela teve que começar a vida dela do zero, entende? Então, para ela foi muito mais difícil, assim. E eu tive que dar esse suporte para ela. Foi mais difícil ainda ser mãe da minha mãe, que eu tive que ajudar ela a levantar também. E como foi para ti esse processo, Mori? Se tu puderes falar um pouquinho, porque tenho certeza que tem muita gente em casa que passa por isso, assim, quando tem a perda de um genitor, de um pai em casa, e fica essa responsabilidade com a mãe, essa necessidade de cuidado. Parece que a situação um pouco se inverte. Antes eu era cuidada pela minha mãe e agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Então, muitas pessoas até mudam, vão morar mais perto da mãe, começam a ter essas mudanças, assim. E como que foi para ti esse processo, assim, emocionalmente falando? Como que foi estar nesse lugar dessa mudança? Eu pensei em voltar a morar com ela, né? Teve essas dúvidas na minha cabeça, mas eu comecei terapia, né? Comecei a fazer terapia e a terapia me ajudou a entender que eu não posso ser a mãe da minha mãe, né? Ótimo. Então eu não podia fazer tudo por ela. Agora ela ia ter que começar a caminhar com as próprias pernas. Se eu fizesse tudo por ela, né? Tomasse o papel do meu pai ali, eu estava amputando os braços e as pernas dela. Ela não ia conseguir andar sozinha, né? Então eu entendi que eu precisava dizer não, mesmo sendo difícil. Eu disse não para minha mãe. Não, eu não vou voltar, eu não vou abandonar minha vida aqui, né? Agora é uma nova fase nas nossas vidas, porque não tem mais o pai. Mas eu vou te dar suporte, eu estou aqui, eu continuo sendo tua filha, eu não vou te abandonar, mas eu não vou sair de onde eu estou. Se ela quisesse vir morar comigo, eu abria as portas, né? Mas ela também decidiu não vir. Então, é uma decisão dela, né? E a minha decisão também foi bem firme, assim. Doeu, porque eu não queria ser egoísta com a minha mãe, não queria abandonar ela. Mas eu decidi ficar onde eu estava, assim. Continuar a minha vida, né? Porque, na verdade, a gente fica um pouco com essa sensação de egoísmo. Isso. Mas
Eu não vejo como um caminho de egoísmo a partir do momento que a gente dá para o outro a possibilidade de ele se desenvolver. Isso. Então, quando você diz, né, que você, a partir do momento que você disse não para sua mãe, ela começou a encontrar qual é o caminho dela, isso, com toda certeza, desenvolveu ela muito. Ela foi descobrindo dentro dela recursos internos para lidar. Né? Então, assim, eu gosto sempre de dizer isso, assim, que quando a gente tem uma questão, que, claro, que existe, não sei, um adoecimento, né? Que, assim, existem às vezes que tem alguma mãe que precisa de cuidados, enfim, e às vezes a gente precisa ter umas mudanças para poder fazer esse suporte quando a pessoa está nessa situação. Mas quando a pessoa ela é funcional, que ela tem todas as possibilidades de se desenvolver, o melhor caminho que a gente pode fazer é exatamente esse de deixar a pessoa se desenvolver. Sim. E é difícil, não é fácil, não é um caminho fácil, porque existe, imagina, 40 anos vivendo com uma pessoa, trabalhando com uma pessoa, e de repente você se vê sozinha para tomar qualquer decisão, é um caminho difícil. Mas eu tenho certeza que ela deve estar aprendendo muito nesse caminho. Hoje ela mudou de endereço, ela saiu da casa onde os dois moravam, porque era muita lembrança, né? E foi mais saudável para ela ficar próxima ali das irmãs dela. E hoje ela está caminhando com as próprias pernas, assim. Ela ainda trabalha com costura, né? Ela costura bastante e abriu para reformas, porque antes ela dependia do meu pai para fazer a roupa. Meu pai que cortava e ela costurava. Então não tinha mais quem cortasse a roupa para ela. Então agora ela está trabalhando com reformas e está bombando lá, não para de trabalhar. E ela está super satisfeita, feliz. Claro, né, que ainda tem a falta do meu pai, tudo, mas eu já vejo ela assim, tipo, ela andou com as próprias pernas. Isso é muito bom, foi uma evolução, assim. E foi a melhor decisão que eu fiz, sabe? De não me anular, né? Eu não me arrependo de ter feito isso, não me sinto culpada por isso, sabe? Perfeito. E com certeza acho que até ela deve olhar com esse olhar hoje. Porque assim, no momento, é claro que a gente precisa dessa base segura. O primeiro movimento que a gente tem é querer suporte, querer segurança. Mas a gente tem esses recursos internos para descobrir. E é muito importante a gente se permitir isso. Porque muitas vezes a gente acha que não dá conta, que não vai conseguir. E isso paralisa, que é o que eu conversei no outro episódio com a Milena. E se vocês não assistiram, assistam o episódio 3. Que a gente falou sobre essa paralisação que muitas vezes o luto faz. Por quê? Porque a gente acha que não dá conta. Mas quando a gente tem que dar conta, né? A gente é obrigado a se movimentar, a gente descobre o quanto a gente consegue. Sim, ela não ia no banco sozinha, ela não ia na padaria sozinha, ela não fazia nada sem o meu pai. Então, ela era muito dependente. Então, foi muito difícil, né, recomeçar. Mas ela começou a ir na padaria sozinha, ela começou a fazer, né, o que ela tinha que fazer para sobreviver, né? Não tinha mais o meu pai ali. Então, foi muito, acho que, libertador para ela também, sabe? Nossa, que interessante mesmo, porque é um caminho difícil, mas é um caminho possível. Sim. E acho que esse é o melhor lugar para a gente olhar. E aí eu queria te perguntar, assim, Mori, com relação ao luto, assim, como que tu entende que foi o teu processo de luto depois? Nesse caminho, assim, porque uma morte tão rápida, assim, ela... É um caminho, sim. A gente tem um tempo de preparação, mas não dá muito tempo. Sim. No primeiro momento, eu tive que ser forte, né? Para ajudar a minha mãe. Depois que passou o furacão, assim, aí eu caí um pouco, né? Eu fiquei muito triste, assim. Eu entrei um pouco na depressão. Mas como eu tenho a minha fé muito forte, eu busquei ajuda ali, né? Na igreja, eu voltei para a igreja e a rede de apoio me ajudou muito. E também a terapia, né? Eu não parei de fazer terapia. Isso me ajudou bastante. Mas sim, eu tive meu momento de tristeza, né, de dor, mas eu não fiquei paralisada ali. Eu dei os meus passos para sair desse lugar, porque eu sabia que eu não podia me paralisar, que a minha vida precisava continuar. Né? Eu tive um pouco de revolta, sim, mas não durou muito tempo. Eu não questionei Deus, porque eu entendi dele que é assim que tinha que acontecer, as coisas vão acontecer, né? A gente está sujeito à dor nesse mundo, né? Jesus falou que né, a gente tem que ter bom ânimo mesmo na dor, né? Então eu entendi dessa forma, Lu, assim, que eu precisava seguir em frente. Doeu bastante. Me senti muitas vezes assim, agora eu não tenho mais pai. Se acontecer alguma coisa, né, tipo, lado financeiro, suporte, né, eu não tenho mais o meu pai para abraçar no Dia dos Pais, né? Então,
Desculpa. Imagina, esse é um espaço para isso. Eu sinto saudade dele, mas a minha vida não parou, Lu. Eu tive que continuar porque eu dou conta, não que eu dou conta dela sozinha, Deus me ajuda, né? Mas eu sou independente, né? Então, eu não podia parar. Eu tinha que continuar com a minha loja, eu tinha que continuar ajudando a minha mãe. Então, eu continuei. Que é aquele sentimento de estar órfã, né, Mori, assim, porque as pessoas, quando a gente perde um genitor, é muito esse sentimento de estar sem bússola, porque o pai e mãe, quando, né, fazem seu papel, porque é claro que nem todos fazem, né, eu não trouxe um lencinho, né, olha só. Desculpa, Lu, eu me emocionei aqui, tô bem sensível. Imagina. É porque, na verdade, como são os primeiros podcasts, gente, eu esqueci de trazer. Não tem problema, mas para esse assunto a gente tem que ter uma caixinha de lenço. O rímel não é a prova d'água. Eles vão pegar um papelzinho ali pra gente. Não, tá, tudo bem, já passou. Então, foi só um momento de emoção não, aqui, imagina, gente. Não tem problema algum. Papo profundo, né? É que esse é um sentimento importante da gente falar, porque eu tenho certeza, Mori, que tem muita gente que está ouvindo a gente e que está se identificando com você. Quando você fala desse sentimento de não ter essa segurança do pai para poder fazer alguma coisa, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que disse que foi a primeira vez que ela bateu o carro e ela pensou, cadê meu pai para eu ligar para ele vir aqui resolver isso? Então, são momentos na nossa vida que a gente enfrenta muito essa ausência dessa figura, Sim. que é essa figura de proteção mesmo, que é essa base de segurança que a gente tem. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que está se identificando com o que você está falando e que é muito importante a gente trazer esse assunto para as pessoas entenderem que isso é normal. Porque a maioria das pessoas acham que... Muita gente sente uma inadequação com os sentimentos. E quando a gente mostra, olha, sentir isso é normal, isso dá um alívio para quem está em casa, de entender assim, tudo bem, eu senti esse vazio, essa orfandade que fica desse papel que sempre foi tão importante e que, de repente, não está mais aqui para poder exercer essa função. Porque sempre vai ser teu pai, sempre vai ser essa figura para você, mas não está aqui para exercer esse papel. E é esse exercer que faz falta, né, Mori? Faz muita falta, mas eu entendo também, né, que Deus, ele representa paternidade também, né? E quando você sabe quem você é em Deus, a sua identidade firmada em Deus, esse vazio que fica também é suprido por Deus, sabe? Então, é por isso que eu consegui seguir em frente até, né? Às vezes eu me pergunto, tá, mas foi tão rápido assim que eu superei, né? Tipo, eu segui, eu fui, não me paralisou. Eu achei que quando meu pai ou minha mãe morresse ia ser o fim do mundo. E eu consegui seguir em frente, assim, né? Então, eu olho para a minha espiritualidade e eu vejo que isso é o pilar mais importante, né? De eu ter superado o luto tão rápido, assim. Né, de não ter paralisado na minha vida. Então, Deus Pai esteve comigo em todo o tempo. Eu busco em Deus a minha paternidade, né, para firmar a minha identidade de filha, que eu sou amada, que eu sou aceita, que eu sou filha de Deus. Então, né, não tem como substituir pai, né, o pai, meu pai que me criou, né, mas é uma representação, né, Lu? Deus Pai também, ele faz esse papel, né, de suprir esse vazio que ficou, né, faltando aí. Sim, e a espiritualidade, eu acho que ela tem esse papel tão confortante. E eu acho que até as pessoas que sentem revolta, assim, quando chega um paciente que diz para mim que ele está com revolta de Deus, eu sempre digo assim, olha, às vezes a gente briga com quem a gente ama, né? E tá tudo bem, às vezes nem sempre a gente concorda, a gente tem esses momentos assim, mas se você tá magoada ou você tá revoltada com ele, é sinal de que você ainda acredita nele. Então, né? Então, assim, é só uma fase que vai passar, né? Que daqui a pouco a gente vai organizar. Né? Então, assim, quando a gente deixa de acreditar, tudo bem, também é um caminho. Algumas pessoas deixam de acreditar e tudo bem, é uma escolha. Mas quando a gente se fortalece na espiritualidade, e isso não sou eu que estou dizendo, são várias pesquisas que a gente tem dentro da área de luto,
que colocam a espiritualidade como uma rede de apoio no luto. Porque da mesma forma como a gente tem a terapia, como a gente tem as redes sociais, que são uma rede de apoio também, como a gente tem os grupos de apoio, tudo isso ajuda muito. E a espiritualidade, ela é uma rede de apoio. Sim. Tanto pela forma da comunidade dar esse suporte, porque quando você está dentro de uma igreja ou, né, de um lugar ali onde as pessoas podem te dar esse suporte, tanto quanto a própria espiritualidade em si, o sentimento de conforto, de colo de Deus com relação a essa perda, também é uma rede de apoio. Então, acho que foi esse caminho dessa rede de suporte que você foi encontrando, né, Mori? Sim. Que foi te ajudando a ressignificar essa perda de uma forma tão bonita. Sim, foram esses 3 pilares, né? A espiritualidade, a rede de apoio e eu fiz terapia também, busquei ajuda, né? Para, né, me dar um suporte psicológico mesmo, né? Que eu precisei. E tu já tinha espiritualidade antes ou tu acha que Já. ela floresceu mais no luto? Não, eu me converti em 2015. Então eu já vinha trabalhando isso, né? Eu tinha feito uma escola de missões, eu estava bem assim, né, próxima de Deus. Foi isso que me segurou, assim, que me fortaleceu mesmo, porque eu já estava trabalhando a minha espiritualidade. Talvez eu, né, se não tivesse isso, eu teria me revoltado, não aceitasse, né? Mas eu realmente acho que isso foi fundamental, assim. Não, com certeza. Isso ajuda muito, realmente. A gente, quando... Existem alguns mediadores de luto que a gente cuida, assim, quando a gente está atendendo um paciente... E a fé dele é uma delas. A gente sempre vai precisar olhar, porque da mesma forma isso pode ajudar muito, como pode ser também muito prejudicial, dependendo da forma como essa pessoa está vendo essa situação, né? Então a gente sempre precisa cuidar muito de como que a espiritualidade ela é vista dentro da nossa vivência de luto, porque não tem como a gente falar de luto sem falar de espiritualidade, porque as duas coisas estão muito juntas. Então, Sim. tem vida após a morte, não tem? Isso. O que acontece depois? Atravessa aquilo que a gente crê. E é importante a gente falar que a fé, ela é uma entrega naquilo que a gente não consegue comprovar. A ciência e a espiritualidade, elas não se conversam e nem querem se conversar, né? Elas não se interessam. A fé não tenta ser ciência, a ciência não tenta ser fé, porque exatamente são coisas muito distintas. E é importante a gente sempre olhar por esse caminho para a gente entender que, assim, não tem como a gente dizer o que é. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas existe vida após a morte? Eu sempre digo, o que você acredita? Porque a fé é isso, é aquilo que a gente acredita. Né? Então, assim, para mim, existe. Né? Se eu disser qual é a sua fé, a minha fé, que existe. Eu acredito. Mas a sua fé é essa, não é? Não sei, cada pessoa vai ter uma fé e a gente respeita. Né? Porque são coisas muito diferentes. Sim, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E a morte é uma delas, né? A gente não sabe como é que vai ser. Mas fica na caixinha do mistério, né? Não tem como descrever a morte, mas eu acredito na palavra de Deus, né? Que é o livro que Deus deixou pra gente, é nosso manual. E ali diz que sim, Jesus morreu por isso, né? Que existe um porvir. E isso nos traz esperança e conforto, né? Então, essa é a minha fé, Lu. Eu acredito, né, em vida após a morte, eu acredito que Jesus morreu por isso e que não acabou aqui. Né? A palavra de Deus diz que todos eles estão adormecidos. Quando Jesus voltar, todos voltam, né? Com o corpo glorificado e para uma vida eterna. Então, essa é a minha fé, é isso que eu acredito. E isso sim, né, nos consola, né? Nos traz uma esperança no porvir. Exatamente. E quando a gente fala dessa questão, né, da espiritualidade, da fé, se é aquilo que a gente não pode comprovar, a gente não pode tocar, né? A gente tem direcionamentos, por exemplo, né? A Bíblia que dá um direcionamento, os espíritas têm o caminho que eles seguem, cada religião tem um caminho diferente, um olhar diferente, e a gente não está falando de religião, e sim de fé. E o que importa é esse sentimento de bem-estar que dá, né? O meu marido, ele é ateu, não acredita em nada. e ele se tornou ateu exatamente por um luto. Ele teve, quando ele era criança, ele tinha acho que uns 15 anos mais ou menos, um pouco menos, um primo dele estava brincando com um amigo, assim, estavam com uma arma e ele matou, uma colega matou o outro brincando com uma arma, assim.
E na época o meu marido era jovem e era muito amigo desse primo, muito próximo, e ele se revoltou. Então, assim, a minha sogra é da igreja, a bisa dele era da época que rezava a missa em latim, de costa para as pessoas. Ela morreu com 105 anos. Então, ele cresceu dentro da igreja. E depois da morte desse primo, ele se revoltou, assim, num sentido de, assim, não acredito mais em nada, e até hoje ele não acredita em nada, né? Então, assim, e é um caminho, né? Que, assim, tudo bem, não acredita, mas quando a gente acredita, é um caminho que a gente precisa respeitar os outros também. A gente precisa ter muito esse cuidado. Né? Por isso que eu digo assim, ó, não acredita, ok. Acredita, ok também. Né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, é sobre isso. A gente não vai fazer distinção de religião nem nada nesse sentido. Mas esse sentido assim, ó, de você acreditar naquilo que você não pode comprovar. E aí é isso que o meu marido entra muito, sabe? Ele é muito da ciência, é engenheiro, né? Então, assim, é muito das exatas. Então, ele entra, mas isso e aquilo. Ele até leu aquele livro do Leandro Carnal, com o padre Fábio, que eles fazem uma discussão entre ciência e religião. Então, assim, porque é exatamente isso. É um diálogo que não se chega num fim. Porque não vai chegar, porque não tem como ter. Não tem. A fé é isso. A fé é acreditar no que não está vendo, que não é comprovado. É como tu provar uma comida maravilhosa, né? Vou fazer essa analogia, e tentar explicar o sabor dessa comida, que a outra pessoa ainda não provou, né? Então, a pessoa tem que ter uma experiência própria com Deus. Ela tem que provar disso. Né? É isso. Ela tem que provar. A partir do momento que a gente prova Deus, aí é uma experiência pessoal, né? É isso. Então, como que eu vou explicar o sabor de uma comida que você nunca comeu? Eu posso até chegar perto, assim, mas eu não vou conseguir descrever exatamente como é. E a fé é isso, é você ter relacionamento com Deus, é você, né, sentir Ele, né, e é isso, é uma pessoa também. Deus é uma pessoa e a gente se relaciona com Ele. Só que, né, a gente tem que, sim, respeitar o outro, né, e é isso, Lu. Eu respeito quem não acredita, quem ainda não provou de Deus, mas o meu testemunho é esse, assim, que para mim foi sobrenatural até a experiência com Deus ali, naqueles momentos que eu tive com meu pai, assim, foi muito louco. Eu digo muito pro meu marido, por ele ser ateu, e a gente tem muitas essas conversas, às vezes as pessoas perguntam, como que vocês dois se entendem tendo crenças assim tão diferentes, né? Porque eu sou cristã e ele não acredita em nada. Eu digo assim, a gente respeita cada um a sua individualidade. Ele não acredita, eu coloco, ele me escuta, a gente faz um contraponto, tudo bem. Só que eu sempre falo para ele assim, ó, um dia você vai experimentar Deus. Eu falo sempre pra ele. Daí muda a perspectiva. E aí, assim, eu tenho muita vontade de ir em Israel, tenho muito esse desejo, assim, eu tenho programado essa viagem, e ele vai comigo para Israel. E eu disse para ele, vai ser lá que isso vai acontecer. Sabe quando tem alguma coisa dentro de ti que te diz assim, vai ser lá que isso vai acontecer? Eu digo, lá você vai experimentar Deus, vai ser a primeira vez que você vai sentir isso. E ele não entende, porque ele não... Eu digo para ele assim, você pensa numa coisa que é um bem-estar, é uma coisa que você não consegue entender o que é você sentir. Né? E, assim, e ele não consegue entender. Como você diz, como é que a gente vai dizer o sabor de uma coisa para alguém, sei lá, que não tem, que tá sem paladar? Isso, né? É bem isso. Não tem. É a experiência própria que ele vai ter com Deus, né? E na hora certa também, né? A gente não pode forçar ninguém, né? Exatamente. No momento certo, o Espírito Santo vai convencer ele. E aí é isso. Então, assim, tem pessoas que vão passar pelo luto e que vão passar por coisas assim como Eloy passou. De não quero mais acreditar uma revolta, nada, na verdade, né? Me abandono. E eu sempre gosto de dizer uma coisa, assim, para os meus pacientes, quando eles chegam na terapia, eu sempre digo para eles assim, você está sentindo falta? Eu sempre pergunto isso. Porque se você está sentindo falta, a gente vai ter que se reencontrar com ele. Tá? Você não está sentindo falta nenhuma, então tudo bem, a gente vai respeitar o teu tempo. Por quê? Porque muitas vezes essa revolta, ela vem junto com a falta. Então, assim, eu lembro muito de uma paciente que eu atendi uma determinada vez, que ela tinha muita revolta, e um dia ela sentou e ela disse, eu tô com saudade de Deus. Então, assim, esse é o momento. Então, assim, a gente precisa respeitar esse momento. Vai ter momentos em que a gente vai ter a revolta,
Vai ter momentos que a gente vai estar brigado, não quero falar com você, o que você fez não foi legal aqui. Mas vai ter momentos em que a gente vai precisar desse colo, igual aquele Pegadas na Areia, né? Se vocês não leram ainda, procurem no Google Pegadas na Areia, leiam esse texto que é lindo. E ele fala muito sobre esse colo que Deus nos dá, nesse momento de dor e sofrimento. Consolo, né, Lu? Ele é o consolador, né? Então, é isso mesmo que tu falou. E assim, né, eu tive um pouco de revolta, né, não vou dizer que foi perfeito esse processo, que não é, né, eu tive uma revoltinha lá no começo, assim, eu não estava conseguindo entender tudo, né, eu disse, meu Deus, agora está tudo bagunçado, né, tu sabe o que tu faz, mas e agora, como é que vai ser daqui para frente? Né, eu tive uma revoltinha, assim, com Deus, mas eu tive duas opções, culpar Deus e virar as costas para Ele e viver uma vida independente, né, sozinha, sem Deus e sem pai agora. Ou eu tinha a opção de olhar, não, eu tenho que aceitar a minha realidade agora e buscar ficar mais próxima de Deus, porque é Ele que vai me ajudar a sair disso. Então, eu escolhi a segunda opção. E foi a melhor opção que eu pude escolher, porque foi assim que eu cheguei, né, que eu consegui lidar com isso. Né? Ainda estou no processo, né, porque faz 2 anos, não faz muito tempo. Minha mãe ainda sofre, eu sinto falta. Mas hoje eu sinto que eu já sou muito mais forte, sabe? Para falar disso, para ajudar ela também. Então, é isso, Lu. Ô, Mori, e quando tu fala, né, assim, foi 2 anos, né, assim, como que para ti passa essa percepção de tempo? Então, eu olho assim, faz 2 anos, mas parece que foi ontem, né? Porque não caiu muito a ficha, assim, de tipo, ai, meu Deus, meu pai não vai voltar. Caiu a ficha agora, mas assim, no primeiro ano era muito louco assim pensar que eu não ia ver mais o meu pai, né? Mas agora eu penso assim, bom, já faz 2 anos, agora fica só a saudade, né? Tipo assim, para minha mãe também, eu fico pensando muito nela, sabe? É a saudade que fica, mas daqui para frente só vai aumentar os anos e eu vou ter que aprender a lidar com isso, né, Lu? É isso. A saudade aumenta. Aumenta. Isso é uma grande diferença importante da gente falar. A dor, ela diminui, mas a saudade aumenta. E a saudade, às vezes, também dói. A saudade também faz a gente chorar. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a saudade é só aquela saudade linda, não. Né? Daquele, eu tô com saudade, aquela coisa gostosa. Não, a saudade dói. Dói. Né? Só que é uma dor diferente. Ela não é uma dor que te paralisa mais, que te amarra, que te rasga. Né? Porque, assim, o enlutado, no início do luto, principalmente, você deve ter sentido isso. É aquela sensação de estar com uma faca sendo virada dentro de você. Né? Assim, algumas pessoas relatam o sentimento de estar sendo rasgado no meio, de estar sendo aberto. Isso é físico mesmo, porque nesse momento, nosso coração, ele está recebendo um monte de choques de estresse. E esses choques de estresse, eles doem mesmo. Então, é uma sensação física que dói realmente. Então, a maioria dos enlutados relatam muito essa dor. Então, a dor da saudade, ela já não é mais assim. Não. Ela é muito diferente. Ela se transforma. Então, por isso que a gente fala que o luto não tem fim. Por quê? Porque a saudade não acaba. Não tem como a gente deixar de sentir falta. Mas essa dor angustiante, desesperadora, paralisante... Ela passa. Ela passa. Passa, sim. Em momentos, assim, tipo... em datas comemorativas, né? Ou quando eu vou para Araranguá, que eu vejo o meu sobrinho, que meu pai gostava muito dele, e que ele fala do meu pai, daí dá uma saudade, assim, sabe? Não é todos os dias, eu sei que, né, a gente liga no automático ali, no dia a dia, né, segue a vida, não é todos os momentos que eu lembro do meu pai, mas em determinados momentos eu sinto a falta e ainda choro em alguns momentos, mas não é aquela dor, é como tu falou, né? Vai amenizando, né? O tempo vai amenizando a dor. E você sentiu culpa por alguma coisa nesse processo, assim? Como a gente estava falando mais cedo sobre sorrir, se arrumar, sair. Tu viveu algum desses tabus do luto que as pessoas colocam do tempo para algumas coisas? Você sentiu alguma coisa assim? Eu respeitei. Foi julgada por alguma coisa, assim? Eu respeitei os primeiros meses ali, né? Eu não postei muita coisa, eu fiquei mais quieta. Também estava, né, no processo do luto. Mas não deixei de seguir a minha vida, não. Assim, foi uns 3, 4 meses que eu fiquei em off, né?
Mas depois eu segui em frente. Só que eu não sou de festa, balada, eu não saio muito, né? Então eu continuei postando as coisas do meu trabalho, né? Eu segui a minha vida, assim. Não me importei muito com o que as pessoas iam falar, não. Eu segui em frente. Ai, que ótimo. Mas eu me respeitei no começo, assim, não, eu não vou, né? Eu queria sentir a minha dor, né? Eu não queria ficar postando que eu estava feliz se eu não estava, né? Então eu fiz isso, eu me respeitei, na verdade. Perfeito. Que é o ser compassivo. Assim, a gente respeitar o tempo do luto. Porque, às vezes, sabe, Mori, eu vejo as pessoas com uma pressa muito grande de passar esse tempo. Às vezes eu recebo no Instagram, na caixinha de perguntas, assim, faz 10 dias que fulano morreu. O que eu faço com essa dor? Por que isso não passa? Mas faz 10 dias, não tem como passar ainda. Tu tem que sentir, você né? precisa sentir. Eu sempre respondo isso, assim, olha, você precisa chorar, Isso. você precisa falar, você precisa gritar se você tiver vontade, porque você está vivendo luto. Isso. Então, a gente precisa ter o tempo da dor. Por isso que a gente tem o tempo do luto. Né? A gente já tem esse tempo que ele é dado para a gente realmente. Sim. Né? Assim, até judicialmente, a gente tem ali uns bíblico, dias, né? É bíblico. A gente precisa sentir a dor, mas Né? precisa continuar seguindo, né? Exatamente. Então, assim, só que existe muito essa questão, que eu acho que vem muito dessa questão dos tabus do luto, eu acho que não só do luto, mas eu acho que de todas as emoções, de que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, de que as emoções, tristeza é uma emoção Tem que evitar, ruim, né? E não é verdade. A tristeza ela é uma emoção como qualquer outra. Isso. E você, às vezes, você vai senti-la e no luto você vai sentir bastante. Bastante. Né? Não tem, tanto assim, a tristeza é uma emoção que fala que a gente perdeu algo ou alguém importante para nós. Então, quando a gente está falando de luto, é exatamente isso. São múltiplas perdas. Que se eu te perguntar quem você perdeu, tenho certeza que não foi só teu pai. Sim. Foram vários papéis que ele desempenhava na tua vida. E todos eles que você vai precisar lidar com eles durante essas ausências, Isso. né? O que eu entendi é que se eu evitasse a dor, ia demorar mais, né? A passar o luto, todo esse processo aí. Então, eu encarei ela de frente, assim, eu não evitei ela. Né? No dia que meu pai morreu, foi muito triste, assim. Eu fiquei o tempo todo do lado do caixão dele e chorei a morte dele, de verdade, assim. Eu chorei ali, né? Eu enterrei meu pai, foi duro, foi difícil, mas eu encarei de frente. O meu irmão não quis ir, não quis ver, não quis enterrar. Eu acho que para ele foi mais difícil depois, entende? Que ele não viu tudo isso e não sentiu, né? A dor de enterrar um pai, né? Eu consegui encarar isso, sabe, Lu? E acho que foi isso, assim. O processo foi menos, né? Não prolongou tanto porque eu encarei mais de frente, assim. E isso é muito importante, porque é claro que cada pessoa tem ali aquilo que dá Sim, conta, né? Assim, a gente vai entendendo, tem pessoas que vão dar conta de algumas coisas, outras não. A minha irmã também é uma pessoa que nunca botou o pé de um velório e ela diz, não consigo dar conta de enfrentar isso, ela não vai. Mas são coisas que são extremamente importantes para a gente elaborar as nossas dores. Né? Então, assim, hoje a gente sabe que dentro dos estudos de luto, quanto mais você participa dos rituais, quanto mais você está conectado nos rituais, seja nos rituais de despedida, seja no velório, seja no enterro, melhora a sua elaboração de luto depois, né? Sua vivência de elaboração. Tanto que nessa época da Covid, que não podiam ter os velórios Sim. e caixão fechado e tudo mais, né? Nós trabalhávamos muito com outras formas de ritualizar isso, porque era importante ritualizar. Sim, é importante. Fosse por online, fosse por mensagens, a gente inventava de alguma forma um ritual, porque era importante para colocar a finitude nos processos. Sim. Então, a gente precisa ter. Então, quando você diz, né, que por mais que foi difícil, mas você estava ali vivenciando aquilo, isso é uma organização interna também. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Eu vi dessa forma, assim, achei que precisava encarar de frente, sabe, Lu? E evitar a dor, só prolongar ela, né? Então, esse foi o meu processo. Muito bom. E essa parte do desfazer das coisas dele, como é que foi para vocês? Você fez com a tua mãe, você estava junto? O carro, né? Eu tive que vender. Eu que fiz essa parte do carro, que minha mãe não dirige, né? Então, eu tive que vender. E eu fiz isso o quanto antes, assim, para tirar as coisas de perto, para não lembrar tanto, né?
E eu vendi bem rápido, e acabei comprando outro e o carro ficou comigo. E foi um presente dele, né? Que ele disse que quando ele, né, partisse era para dar o carro para mim, então ele me presenteou. Então, foi só isso, porque o resto foi a minha mãe e o meu irmão que fizeram. Eu não moro lá, né? Então, essa parte de se desfazer das roupas, né? Então, foi com eles, assim. Essa parte eu não participei. Tá, tu não participou. Tá. E lá no hospital, vocês tiveram uma despedida lá também? Ele sabia o que estava acontecendo quando ele estava em cuidados paliativos? Ele não falava muito, né? Ele não falava muito disso, assim. Ele queria, acho que, deixar todo mundo mais tranquilo, né? Mas a gente sabia que era muito sério, que não tinha transplante, que o câncer estava muito avançado, então a gente estava meio que se preparando já. Quando eu vim para Floripa, ele me deu tchau, assim, me abraçou e disse que me amava. Então foi uma despedida, né? E com a minha mãe ele não conseguiu se despedir porque ele passou muito mal. E a minha mãe ficou com isso, assim, ele não me deu tchau, ele não me, né? A gente não conseguiu se perdoar ou pedir perdão. Só que com o meu irmão foi diferente. Eu entendi que eu tive que sair de cena para o meu irmão entrar, porque eles não se davam muito bem, né? Então, o meu irmão que levou ele para o hospital e que ficou com ele lá. Então, deu tempo dele pedir perdão e falar algumas coisas para o meu irmão. Então, eu achei muito... assim, foi muito divino isso que aconteceu, né? Eu saí de cena porque sempre eu que ia para o hospital. E Deus, ele costurou tudo, assim, né? Para que o meu irmão entrasse, para que ele pudesse pedir perdão e ficar tudo em paz, né? E foi lindo essa parte, assim. Eu achei que Deus cuidou disso, assim, sabe? Mas eu consegui... Na verdade, esse tempo de cuidado dele foi a minha despedida. Porque eu me desprendi da minha vida aqui, eu saí daqui, né? E fui cuidar dele por 2 meses, assim, no hospital, em casa. Então, essa parte aí foi a minha despedida, né? O cuidado com ele, assim. E a gente ficou muito próximo, né? Eu fiquei bem próxima dele. Só que, não, ele não falava assim, né? Se eu morrer, não sei o que, ele não falava. Para mim, não. Só para o meu irmão ele conseguiu falar algumas coisas. Nossa, mas que história bonita essa desse fim de vida. Assim, ele conseguiu pedir perdão. Ele aceitou Jesus também. Ele fez oração de entrega. Então, isso trouxe muito consolo para o meu coração. Eu sei que meu pai está num bom lugar, sabe? Então, isso... que traz paz, né, no nosso coração. São essas coisas assim que a gente muitas vezes a gente olha no dia a dia como não dá tanta atenção a elas, e nesses momentos de fim de vida o quanto elas são importantes. Sim. A gente ter esse tempo para poder dar tchau, para a gente poder se despedir, para a gente poder viver esse momento. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil, mas é tão gratificante a gente poder ter tempo para poder pedir perdão, para a gente poder dizer que ama, né? Para a gente poder olhar no olho de um filho e dizer, né, eu te amo, e deixar essa lembrança. Sim. Né? O quanto isso é importante, né, Mori? Muito importante. É como se eu tivesse assim, um alívio no meu coração. Eu fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Eu cuidei do meu pai. Né? A palavra de Deus fala para a gente honrar pai e mãe, né? Então, não é o pai e mãe bom, é o pai e mãe ruim também. Não, independente se teu pai foi bom ou não, se a tua mãe foi boa ou não, é teu pai. Então, para mim é um alívio entender isso, assim, tipo, eu fiz a minha parte, sabe, Lu? Eu consegui estar com meu pai nos últimos momentos da vida dele, assim. Então, foi muito importante para mim nesse processo também. E o teu irmão, como é que ficou? Foi bem complicado, assim, porque não era uma relação muito boa, né? Só que ele reagiu diferente, ele não aceitou muito bem, ele ficou bem traumatizado com o que ele viu, porque meu pai morreu na frente dele, né? Então, ele teve problemas também com vícios, né? E hoje ele está recuperado, ele agora é um novo homem, assim. Mas eu acho que foi necessário aquele momento para, acho que talvez... a vida dele ir para outro caminho, assim, porque ele pensa muito no que o pai falou, sabe? Meu pai falou, cuida do teu irmão, cuida da tua mãe, me perdoa. Então, acho que foi meio que libertador para ele também, entendeu? Só que ele reagiu diferente, né? Eu busquei a espiritualidade e ele se revoltou um pouco. Mas hoje ele já está bem, assim, sabe?
Sim, e acho que isso mostra também pra gente, né, Mori, o quanto uma perda, ela mexe no sistema familiar. Muito. Como um todo, né? Porque assim, como você disse, sim, a tua preocupação com a tua mãe também provavelmente atravessava a preocupação com teu irmão e todo esse movimento que estava acontecendo ali na família, todo mundo em sofrimento e com estratégias de enfrentamento ao luto diferentes, Sim. enquanto algumas pessoas, né, enquanto você procurava espiritualidade, ele revoltado, a tua mãe com essa dependência emocional tendo que se enfrentar sozinha, sem saber o que fazer. Então, assim, todo o sistema familiar, ele é afetado com uma perda. Não tem Fica jeito. bagunçado, não tem como. E afeta todas as áreas da nossa vida, assim. Se a família está desestruturada, parece que vai desmoronando, assim, sabe? Não tem algo que tem... A família é o pilar, né? Então tem que estar alinhado, assim. Então, enquanto eu não coloquei, tipo assim, minha mãe está bem, meus irmãos estão bem, eu ficava com aquilo, sabe? É uma preocupação, né? Porque é família, né, Lu? E a gente ama, a gente quer ver todo mundo bem. Enquanto eles não, né, se estruturaram, agora está mais estruturado, agora eu estou mais em paz. Antes eu não estava assim, eu ficava nessa preocupação, né? E sim, meu pai faz muita falta, muita falta. E sempre vai fazer, né? Ninguém vai ocupar o papel dele, né, de pai, né, de provedor. Mas a gente se adaptou à nova vida agora, né? A família encontrou uma nova forma de fazer esse sistema funcionar. Isso. E isso é importante porque muitas vezes a gente fica tentando, né, Mori, fazer com que a gente volte ao caminho que a gente tinha antes, o funcionamento da família de antes. E é importante entender que a família não vai voltar a funcionar como era antes. Não existe mais esse caminho. É um novo agora, com um novo formato, com novos papéis que vão se organizando dentro desse formato e que aos pouquinhos a gente vai, né, igual aqueles bloquinhos de Lego que a gente vai encaixando aos pouquinhos e às vezes não encaixa de jeito nenhum, mas aos pouquinhos a gente encontra como é que funciona. Mas vai levar um tempo. Vai. Leva um tempo. Levou 2 anos e ainda está né, no processo de se reestruturar aí. Mas é tijolinho por tijolinho, é todo dia uma luta e a gente vai, né, dando os passos. A minha mãe teve que começar a caminhar, né, de novo, porque ela, com as próprias pernas, ela teve que começar uma vida do zero praticamente, né, porque ela era muito dependente emocional, mas estamos aí, né, Lu, na luta. Né? É possível, é possível. É possível, né? Olha, que história bonita que você vem contar, né? Eu acho que tão importante esse caminho da espiritualidade, sabe, Mori? Que a gente precisa falar sobre isso porque o luto, ele atravessa esse caminho, não tem jeito. E, de alguma forma, seja pra gente se revoltar às vezes ou não, ou para se aproximar, a gente precisa entender que lugar é esse. Porque tem um lugar e está ocupando um espaço, seja o da revolta ou seja o da aproximação com Deus. E quando você traz esse teu relato, eu acho que toca bastante no sentido de a gente encontrar o que está dentro de nós nesse momento. Né? Qual é o lugar dessa revolta ou qual é o lugar dessa aproximação? E o que isso está querendo dizer para nós? E eu acho que isso é muito importante da gente refletir, porque a gente não vai encontrar respostas verdadeiras no sentido de que esse é o caminho, é um caminho que só você vai encontrar, é um caminho que só você vai sentir, e que cada pessoa vai sentir diferente, que vai encontrar em lugares diferentes, porque a espiritualidade ela é única de cada um, mas é importante a gente buscar, né? A gente encontrar onde que a gente vai encontrar esse conforto. Eu lembro de uma colega que ela dizia assim que ela não conseguia sentir essa conexão com o irmão em lugar nenhum. E aí um dia ela estava dizendo que ela tinha uma correntinha, assim, que era uma correntinha que ele deu para ela. E ela disse que quando tocava naquilo ela sentia uma coisa boa. E eu disse assim, tá aí a tua conexão. Você encontrou a sua conexão. Então, às vezes pode ser numa coisa que a gente toque, né? Da mesma forma como às vezes a gente escuta um louvor e a gente se toca. A gente vai encontrar um lugar para achar essa conexão. E aos pouquinhos a gente vai encontrando, né? E é importante entender que se você hoje está com raiva de Deus, se hoje você está com revolta e você entende que você sente saudade do que você tinha antes, é importante você entender que são os teus comportamentos que vão mudar isso.
esse sentimento ele não vai passar sozinho. Você precisa mudar. Então, você vai orar, né? Vai buscar entendimento, vai buscar estudar sobre a sua espiritualidade, vai buscar entender o que acontece. Porque é isso que vai fazer diferença. Então, se eu não entendo alguma coisa, eu preciso estudar essa coisa para entender. Então, se eu tenho uma espiritualidade, seja ela qual for, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, a sua religião te traz um entendimento. Então, qual é esse entendimento? Estude. Procure, né? Procure. Eu não tinha vontade, Lu. Eu vou ser bem sincera, assim, eu estava um pouco revoltada, como eu falei. Eu não tinha vontade mais de ir para a igreja, não tinha ânimo, assim. Só que eu fui, porque eu sabia que eu precisava, né? Eu busquei dar os passos mesmo não tendo vontade, né? Porque até para a gente buscar, a gente precisa de Deus. Até para ter fé, a gente precisa dele. Então, mesmo não gostando, mesmo não querendo, não tendo vontade, vá, busque. Porque aquele que busca, encontra, a palavra de Deus diz, né? Esse lugar de conforto, esse lugar, né, de conexão com Deus. E através da palavra, através do louvor, através da comunhão com os irmãos, né, na igreja, tem que buscar, sim. É importante frequentar uma igreja, ter uma rede de apoio, porque a igreja é isso também. E isso fortalece a gente em meio à dor, com certeza, Lu. Perfeito. E acho que é exatamente isso que tu falou que eu gosto muito de direcionar. Né? Então, assim, e essa pergunta que eu acho que quem está em casa sempre precisa se fazer. Eu quero essa relação de novo? Se eu quero essa relação de novo, mesmo eu não conseguindo agora, é o momento de dar esses passos. Isso. Porque esse sentimento, né, a gente chama isso na psicologia, que é uma técnica que a gente chama de ação oposta. Então, a minha emoção é uma emoção que me diz para que eu me afaste, para que eu tenha raiva, então eu vou fazer o contrário do que a minha emoção me chama. Então, se a minha emoção está me dizendo para eu me afastar, eu vou me aproximar. Isso. Então, eu vou procurar oração, eu vou procurar a igreja, eu vou procurar a minha espiritualidade, eu vou estudar mais. Então, eu vou fazer o contrário do que a minha emoção manda. Então, isso é uma técnica comportamental que a gente aprende, né, dentro da terapia dialética comportamental. E exatamente ela é focada para que a gente consiga não deixar que a nossa emoção conduza as nossas escolhas. Então, eu estar com raiva hoje não quer dizer que eu preciso me afastar, que eu preciso me desviar, né? Eu posso simplesmente fazer o contrário do que aquela minha emoção está dizendo e me aproximar mais. Então, acho que essa é uma técnica importante para aquelas pessoas que sentem que querem essa aproximação novamente. Porque se você não quer mais essa aproximação, tudo bem, é uma escolha. Tudo bem, não tem problema. Mas a partir do momento que eu desejo esse caminho de novo, mas eu não sei como, eu acho que essa técnica da ação oposta, ela é excelente pra gente encontrar esse caminho. Excelente o que tu falou, porque nem tudo que a gente, né, a gente tem que fazer tudo que a gente tem vontade. Não, às vezes não, né? Então, na maioria das vezes não, né? Então, assim, se eu não tô com vontade de orar, vá orar. Né? Que ali é que tu vai, na verdade, na oração é que tu vai ter relacionamento com Deus, né? Tu tá conversando com Ele, né? Então, como é que eu me aproximo como é que eu tenho conexão contigo se eu não conversar contigo, né? Então, eu tenho que ter esse diálogo diário com Deus para ter uma relação mais profunda com Ele. Então, a oração e aí, né, ler a palavra, ouvir louvor, isso sim aproxima muito, né? E é esse espaço que a gente tem que dar, sim, para né, para estar mais próximo de Deus. Aí. Perfeito. E aí, assim, só para fechar, eu estava conversando no episódio 3 com a Milena e a gente estava falando sobre as mudanças comportamentais importantes no nosso dia a dia para a gente conseguir ter uma melhora na nossa sintomatologia. Então, a gente falou no episódio sobre atividade física, sobre o excesso de telas e tudo mais. Então, assim, são coisas no nosso comportamento que a gente vai mudando e que, aos poucos, a gente vai vendo a melhora no nosso dia a dia. Sim. E a espiritualidade também é um caminho de alimentar para a gente algo que é bom. Né? Então, às vezes, a gente quer melhorar, mas tudo que a gente consome é prejudicial. Então, a gente não pega mais um sol, passa o dia inteiro na frente das telas, não dorme direito, não come direito, não se exercita, não tem uma conexão de espiritualidade, está muito isolado socialmente.
e não tem como você estar bem. Aí não pode reclamar. Né? Não tem que como... dar esse espaço, sim. Exatamente. Principalmente ali a parte da atividade física me ajudou muito também, Lu. Eu faço, né, academia. Então, são várias coisas, é um conjunto, né, que faz... Ações, né? Então, ações. assim, por isso que a gente chama o luto de trabalho de luto. Porque a gente vai precisar trabalhar. Ele não passa sozinho. Isso. Não é a simples passagem do tempo... Você não consegue sozinha, na verdade. Que vai fazer esse movimento acontecer. São as ações, é o dia a dia. E é isso que vai fazendo com que as coisas se organizem. Perfeito, Lu. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada pela sua presença. Eu amei o convite, amei né, compartilhar também. com vocês aí de casa também, com a Lu, um pouquinho do meu testemunho. Falar de Deus é um prazer para mim e falar do luto também foi algo libertador para mim, que eu nunca tinha feito isso, né, para tantas pessoas ao vivo assim. Então foi muito gratificante fazer. Obrigada por estar aqui, por ter aberto. Eu gosto de dizer que a gente tem um relicário dentro da gente, né? Que é um lugar que a gente guarda o nosso mais sagrado. E com certeza você abriu um pouquinho do teu relicário aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da tua história, do teu amor, da tua falta também, porque é uma falta, né? Mas eu quero te agradecer muito, viu? Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, me senti muito honrada com esse convite. Obrigada mesmo, Lu. Ótimo. Então é isso, meus queridos. Não esqueçam de compartilhar se vocês gostaram e tem alguém aí que possa se beneficiar um pouco desse conteúdo. Ajuda a gente compartilhando aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.